Saudações, pessoas! A gente vai fazer um vídeo, né, hoje sobre a atmosfera da Terra, né, atmosfera terrestre, a composição e a estrutura da atmosfera. Um dos gases, né, que compõe a atmosfera terrestre entrou em discussão aí, né, foi alvo de comentários essa semana, que é o ozônio. Por que o ozônio entrou nessa vibe aí, nessa discussão aí? Um prefeito lá de uma cidade de Santa Catarina lá, né, disse que um dos tratamentos para a Covid-19 lá era 3 aplicações diárias de ozônio via retal. Então a gente vai falar um pouco sobre a composição da atmosfera terrestre. O ozônio, né, é um desses gases, mas ele é 0,00007% da composição da atmosfera, mas ele é fundamental, né, para a vida como a gente conhece na Terra. Sem ele, né, a vida no planeta seria impossível, porque ele tem uma função muito importante. Então vamos dar uma olhada lá nas principais a composição química da atmosfera e na estrutura da atmosfera terrestre. Então olha só, 78% da composição química da atmosfera é composta pelo nitrogênio, né? 21% então aqui composta pelo oxigênio, que é essencial para a vida dos seres vivos, né? Principalmente para nós, respiramos oxigênio. E 1% é composta lá por dióxido de carbono, vapor d'água, gases raros, né? Dentro desse 1% que a gente vai ter o gás ozônio, olha só. Então, olha aqui, ó. Ele compõe a atmosfera e cerca de 90% de suas moléculas, né, se concentram numa altitude de 20 a 35 km. Logo em seguida a gente já vai ver em qual é a camada da atmosfera que a gente vai encontrar a presença do gás ozônio. E a importância, né, fundamental do ozônio é filtrar os raios ultravioletas, que são nocivos para todos os seres vivos. Então essa aqui é a composição química, né, da atmosfera terrestre. A gente tem aqui, então, olha só, a estrutura, né, o buraco na camada de ozônio. Então, quando é que os caras descobriram, né, os cientistas descobriram? Primeiro, assim, lá nos anos 20, começaram com uma série de fluorocarbonnetos, né, CFCs, alguns produtos usados em refrigeração e aerosóis e tal. E aí se acreditava que naquela época era inofensivo esses produtos. E aí depois, nos anos 80, né, os pesquisadores eles começaram a identificar o buraco na camada de ozônio. Lógico, né, toda a tecnologia evoluiu, imagens satélites, e eles conseguiram mapear isso aqui nos anos 80 sobre a Antártida, né? Então aqui a gente tem a atmosfera mais fina, né, nos polos, então uma concentração menor. E aqui esse azul mostra, por exemplo, o tamanho do buraco da camada de ozônio. Vocês podem ver que aqui, ó, 1980, aqui está o sul da América do Sul, aqui a Patagônia, né, Terra do Fogo. E aqui a gente pode ver que em 87 havia se expandido, ó, e ele havia aumentado consideravelmente nessa imagem da NASA aqui de 2019. Tanto é que em 1987, né, vai se criar o protocolo de Montreal, que vai se abolir, né, toda aquela série de CFCs, aqueles gases nocivos que quando chegam na atmosfera terrestre acabam destruindo a camada de ozônio. Então a camada de ozônio ela é essencial, né, para a vida no planeta Terra, né, porque ela consegue filtrar os raios ultravioletas, né? Então lembrando aí, né, que atualmente o ozônio, né, se vocês lá no Google Trends lá, se vocês pesquisarem lá, vocês vão ver que aumentou o interesse pelo ozônio, né? Então, em função dessa fala de um prefeito e médico da cidade de Itajaí, tá bem? Então vamos lá, protocolo de Montreal, 1987, então, né, vai acabar, né, abolir com essas substâncias que acabam destroem a camada de ozônio, né? O O3, né? Que são 3 moléculas de oxigênio que compõem o gás ozônio. Bom, avançamos aqui, ó. Aqui, ó, ele está localizado na estratosfera, então olha só, é uma camada, né? Logo após a troposfera. A troposfera, tá esse aviãozinho aqui, ó. Ela para nós é a camada importantíssima, né? Na geografia vai se debruçar quando a gente vai trabalhar climatologia sobre a troposfera. Por quê? Porque é na troposfera que acontecem os fenômenos meteorológicos, né? Clima e tempo vai se desenvolver nessa camada aqui, ó, que vai de 12 até 20 quilômetros de altitude, né? E ela é mais espessa na linha do Equador. Então aqui nessa camada dos 25 aos 30 km de altitude, a estratosfera, e é onde a gente vai ter que encontrar, né, o ozônio, que é fundamental então para filtrar os raios ultravioletas. Depois a gente tem a mesosfera aqui, né, quando os objetos siderais eles entram na atmosfera, eles começam o processo de desintegração em função do atrito, né? É quando eles chegam na mesosfera aqui, ó. A gente tem a termosfera, há uma mudança significativa da temperatura aqui já a 690, né, quilômetros de altitude, e a exosfera, ela onde fica, aqui já é a transição para o espaço sideral, né, 10 mil quilômetros, então, de altitude aqui, aonde ficam, né, os satélites que ficam imagiando o planeta Terra, né, todos os satélites que ficam aí, né, na nossa órbita se localizam aqui na exosfera. Então essa aqui é a estrutura, né, como é dividida em camadas a atmosfera terrestre.
Bom, assim, ó, qual é que é a função, galera? As funções principais da atmosfera do planeta Terra, né? Proteger a Terra da entrada de corpos celestes, né? Então, composta por gases, então quando qualquer partícula, um objeto, ele entra na atmosfera terrestre, ele começa o processo de deteriorização, né? Então ela protege. Nesse momento deve estar sendo a Terra sendo bombardeada por pequenos fragmentos que vem do espaço sideral e a atmosfera terrestre está, né, protegendo a superfície do planeta, né? O equilíbrio térmico, então olha aqui, ó. Por que o equilíbrio térmico é fundamental? Porque a atmosfera ela consegue reter parte do calor, né? É a energia que vem do Sol, parte ela consegue reter na superfície e ela mantém a temperatura do planeta estável. Então, sem a atmosfera terrestre, o planeta Terra seria inabitável. A vida não poderia existir sem essa camada que protege e consegue manter o equilíbrio térmico do planeta, né? E como já havíamos falado, né, ela filtra os raios solares nocivos, que é o lance lá da camada de ozônio, né? Filtra os raios ultravioletas. Então, o equilíbrio térmico, a gente vai ver uma imagem próxima aqui, ó, que é o seguinte, ó. O que essa imagem ela mostra pra gente? Bom, 100% da energia que sai do Sol, ela não chega, né, na superfície do planeta Terra, tá? Porque aqui, ó, o que penetra diretamente no planeta é algo em torno de 1/4, 25% da energia que saiu lá, né, a radiação que saiu do Sol, 25% chega na superfície diretamente, né, e vai aquecer a superfície do solo, né, o solo vai absorver, vai aquecer as águas dos oceanos, né, dos corpos líquidos, porque o resto da energia que vem do Sol, né, 100% que sai, olha aqui, ó, do incidente que saiu do Sol, parte dela é refletida pela atmosfera, né, pelas nuvens, pela superfície, pelas partículas, né. Parte dessa energia ela é absorvida pela atmosfera terrestre, então a gente vai se desenvolver todos os fenômenos atmosféricos em função disso, né, dessa troca de energia na atmosfera. Mas isso é importante, ó, porque aí quando parte dessa, ela vai criar o que é o chamado efeito estufa. O efeito estufa vai impedir que parte dessa energia volte para o espaço sideral. Então ela fica retida, né, entre a atmosfera e a superfície da Terra, o que mantém o equilíbrio térmico do planeta, tá? Nas próximas aulas aí a gente vai falar um pouco então sobre elementos e fatores do clima, né? Então elementos e fatores, depois a gente vai estudar um pouco dos climas do mundo e os climas do Brasil. Falou, galera, se cuida aí, um forte abraço.